concerto de aliança. A gente vê quando esses profetas de Deus, eles se manifestaram, eles foram usados por Deus, você vê que eles vieram para consertar uma aliança que Israel estava quebrando, que já havia sido quebrado, não é verdade? Então se você for olhar o ministério de Elias e Eliseu, Elias era um ministério, era um profeta de fogo, era um homem que orava e o impossível acontecia. É um homem que veio e trouxe um legado, trouxe um impacto para o povo de Israel. Você vê na Bíblia que existe uma diversidade de espíritos malignos, e um dos espíritos malignos que a Bíblia nos ensina é o espírito de Jezabel. Tem personagens que a Bíblia fala e que acaba simbolizando um espírito, igual Jezabel foi uma mulher muito ruim, ela matou vários profetas de Deus, ela tentou calar esses profetas do Senhor, ela tentou calar a boca do profeta, mas você vê que há uma atuação muitas vezes hoje no mundo do espírito Jezabel. É aquele espírito que tenta intimidar as outras pessoas, é aquele espírito que tenta controlar as outras pessoas, é aquele espírito que tenta imitar a voz de Deus e na verdade não é a voz de Deus. É aquele espírito que tenta trazer um controle, mas acaba trazendo um desastre, né? Ela começou a controlar o rei Acabe, ela começou a controlar a nação de Israel, até que se levantou alguns homens muito doidos de Deus, vamos dizer assim, e ela acabou sendo sentenciada por Deus, Deus matando ela. Mas você vê esses profetas que nós vamos pregar nessa manhã, fala do desafio que eles tiveram. Eram homens carnais, você vê o profeta se escondendo na caverna de Jezabel, pedindo a morte, porque estava com medo de Jezabel, mas ao mesmo tempo, foram homens que foram visitados por Deus e fortalecidos em meio às lutas. Mas trazendo essa mensagem para os nossos dias, eu estava orando e eu pensei, Senhor, essa semana foi uma semana um pouco corrida, um pouco difícil, uma semana que a gente teve algumas notícias ruins, algumas notícias boas, e eu acho que é nessas horas que Deus mais fala conosco. É nessas horas que Deus mais vai aperfeiçoando a sensibilidade que a gente deve ter com a presença dEle. E aí eu fui meditando na palavra de Deus e eu comecei a ver Elias. Vamos meditar na vida de Elias nesse momento. Quando você vê o verso 9, é um momento decisivo na vida de Eliseu, porque Elias disse, olha, eu vou ser tomado de você, Deus vai me levar, em outras palavras, eu vou ser arrebatado. Elias não ia experimentar a morte, Deus já queria tomar Elias para si. Foi Enoque e Elias que não experimentaram a morte. Elias era um homem que sabia que Deus estava prestes para levar ele. Imagina só um homem que agradou tanto a Deus, Rose, que Deus falou assim, olha, não tem como esperar mais não, filho, você vai vir estar comigo agora. Imagina só, como esse homem agradava a Deus, com todas as suas falhas, mas ele agradava a Deus, ele andava com Deus. Mas antes dele ser tomado, ele sabia da importância de algo, de um legado, da unção, da transferência de unção, ser passado para a próxima geração que era Eliseu. Elias simbolizava uma geração que estava passando, um momento, um movimento de Deus que estava passando, que havia deixado uma marca em Israel, e Eliseu era uma geração que estava se levantando para fazer 2 vezes mais daquilo que Elias fez. Por intermédio da mão de Deus, Deus ia usar Eliseu para fazer 2 vezes mais. Se você for ver a história, você vai ver que Deus usou ele realmente com uma unção dobrada. Houve uma intensidade do poder de Deus na vida de Eliseu. Então Elias sabia dessa importância. E o que eu quero trazer nos nossos dias é que quando a gente vê a história da igreja, você vê que houve muitos Elias nas gerações. Houve muitos homens e mulheres de Deus que levantaram na autoridade de Deus, que ganharam almas para Jesus, centenas de almas para Jesus, que desafiaram sistemas e pregaram o Evangelho. Teve vários homens na nossa geração, quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, que trouxe uma diferença no mundo.
teve os Billy Graham da vida, teve os grandes homens de Deus que levantaram e trouxeram chacoalhar no Brasil e em outros lugares do mundo, não é verdade? Houve pregadores que Deus usou para poder trazer uma unção poderosa. Mas eu creio que na nossa geração agora, Deus está esperando para ver a reação dos Eliseu. A reação dos Eliseu. E eu gostaria de entrar nessa mensagem. Será que o Eliseu, que é a nossa geração, vai pegar a capa? Será que o Eliseu, que é a nossa geração, vai poder ter um discernimento espiritual daquilo, dessa transferência que supostamente tem que acontecer? Deixa eu te dizer algo, as coisas parecem estar muito estranhas no mundo hoje, a maldade parece que está muito avançada, a tecnologia está muito avançada, a maldade está se espalhando, mas Deus não deixa de transferir unção e levantar um remanescente. Deus não deixa de ter um ponto de contato. Quando Satanás, ele pensa que ele está dominando a terra, Deus sempre tem um plano para poder levantar um remanescente. Você vê que quando o homem caiu, Adão e Eva, eu sinto a unção de uma forma tão, uma ousadia de Deus nessa manhã. Você vê quando Adão e Eva caíram, naquele momento parecia um momento de falta de esperança. Acabou-se a geração ali, acabou-se a humanidade humana, pecaram. A presença de Deus já não podia andar mais no meio do homem. Mas Deus falou assim, olha, vai se levantar o filho da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Deus sempre tem um plano por trás que Ele revela no momento dele, na hora dele. Sabe por quê? Deus não é bagunceiro igual Satanás, não. Satanás é barulhento, Satanás é divisor, mas o nosso Deus guarda o seu segredo santo, porque Ele é Deus santo, e no momento certo Ele revela o plano, o projeto, o propósito. Por isso, Aline, que é tão difícil às vezes entender o plano de Deus. Porque é santo, são pérolas preciosas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nem mostrou a terra, vai contar estrelas, vai contar ele. Olha, assim vai ser a tua descendência, mas eu não vou te mostrar agora, sabe por quê? Os planos de Deus para a tua vida estão ocultos em Deus, mas é porque são grandes, são perfeitos, são santos. Deus vai mudar a tua história nesse país, Deus vai mudar a tua geração nesse país. Para de mendigar o pão de cada dia, para de pensar pequeno, porque o teu Deus é grande, Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele vai abrir a porta que Ele quiser na tua vida. He is God Almighty. Ele não vai deixar de agir na tua vida. Descansa em Deus, coloca o teu coração nele. A gente fica desesperado, achando que Deus perdeu o controle. Quem está perdendo o controle é você. Não, para com isso. Deus não perdeu o controle. O endereço dele continua sendo o mesmo. Ele está no trono, cercado de ancião, cercado de anjos. Deus não perdeu o controle. Ele não vai perder o controle da tua vida, não. Ele cuida de você. Vira para quem está do teu lado e fala assim, Ele cuida de você. Que dá um jeito, você ia falar que calma, eu estou trabalhando, eu faço, eu estou operando. É assim é o nosso Deus. Acalma, criança, acalma o teu coração. Cadê a confiança? Cadê a confiança? Você acha que Deus não tem sentimento? Ele conhece o teu coração mais do que eu conheço o da Sofia. Deus está vendo a tua reação. Deus está assim, porque ela não confia? Porque confia. Se Ele foi fiel até hoje, Ele vai continuar sendo fiel. Se Ele abriu essa porta, onde Deus envia, Ele provê. Para de reclamar, glorifica a Deus, porque Deus é contigo. Deus é fiel, o homem não é fiel. O homem bagunça com a gente, mas Deus é fiel. A mulher é tudo pode ser infiel, mas Deus, até os políticos podem ser. Mas olha, deixa eu te dizer algo. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estou falando com você no momento mais de limitação e dificuldade. É que Deus fala mais, é que Deus opera mais. Glorifica a Deus nessa manhã.
Eu falo com minha esposa, às vezes é difícil, a gente quer isso, quer aquilo, quer uma infraestrutura, quer isso, mas eu falo, amor, a coisa mais importante é a gente ter a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, é estar na vontade de Deus, é dormir no final do dia e falar assim, ó, nós estamos no perfeita vontade de Deus, pode estar tomando soco, tomando chumbo, o inimigo pode estar se levantando, mas se a gente está na presença de Deus, está na vontade de Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, no final nós vamos estar de pé, o tempo de Deus vai chegar, a honra de Deus vai chegar. A honra de Deus vai chegar, mas cadê a fidelidade hoje? Eu não vou largar dessa unção. Eu não vou trocar a presença de Deus por nada. Eu não vou trocar a presença de Deus por nada. Eu não vou trocar a presença de Deus por nada. É Deus que dá a vida, é Deus que mata. É Deus que cura, é Deus que liberta. Eu não troco a presença de Deus por dólar, por amigo, por família, por nada. Eu quero a presença. Minha família está... A minha cidade está abençoada. Sabe o que está acontecendo na nossa geração hoje? Tiraram a presença de Deus, tiraram a glória de Deus. Então dizendo assim, o que está acontecendo? Porque as crianças estão perturbadas? Porque essa geração está assim? Porque que estão divididos? Porque a sociedade está dividida? Porque os políticos dizem, sabe por quê? Tiraram a presença de Deus, tiraram a unção de Deus. E deixaram só luzes, só festa, só barulho. Não existe mais honra, não existe mais respeito, não existe mais palavra com compromisso. Eu falei, eu vou cumprir. É um negócio muito esquisito a nossa geração. A pessoa fala e depois cadê a pessoa? Palavra já não vale mais nada. Sabe que eu sou muito velho? Porque na minha época, quando eu era criança, eu lembro meu pai falava assim, olha, você não mente não, rapaz. Palavra é tudo que você tem. O teu nome é tudo que você tem. Deixa eu dizer, e Deus ainda honra isso. Eu creio que há um remanescente que tem palavra. Eu creio que tem um remanescente que representa Deus na terra. O nosso Deus, Ele é fiel. 2 Reis capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha só os fatos que vão acontecendo antes desse arrebatamento, vamos dizer assim, antes da carruagem de fogo levar Elias. Eles estavam para ir para Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O homem de Deus fala assim com Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou. Ele não falou nos enviou. Ele falou, me enviou a Betel. Então você, Eliseu, fica-te aqui. Olha só a reação de Eliseu. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Eliseu, a reação dele não foi assim, sim, Senhor. Não, a reação dele, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Não é no plural, não é no singular, não. Esse negócio vai ser no plural. É a gente, nós vamos junto. Eu quero uma unção dobrada. Havia um propósito. Elias estava testando Eliseu, mas na verdade era o próprio Deus testando Eliseu. E Elias queria a unção de Deus, o remanescente. Deus está procurando um remanescente. Há um povo que quer unção de uma forma tão grande que não vai se conter em ficar um local só, não. Você quer ir mais alto, você quer tomar o próximo passo, você quer ir adiante. Nessa manhã, pela fé, já começa a se movimentar, balança o teu corpo, tira pó, tira a poeira que está sobre você, tira a tristeza, tira o luto, tira a fadiga, e nessa manhã deixa Deus renovar as tuas forças. Eu não te deixarei, foram ambos a Betel. Então os filhos, olha esse verso 3, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Olha só, tinha um grupo de profetas que quando viu eles chegaram, falou a Eliseu, tá? A Eliseu, sabes, profeta, não está falando que é profeta do mal, não, é profeta de Deus. O Senhor, você está sabendo que Deus vai levar Elias de sobre a tua cabeça? Ele poderia ter falado assim, é verdade, profetas, é verdade.
né? O que eu vou fazer, né? Eu vou choramingar aqui. Não. Ele falou assim, ó: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele diz também: eu bem o sei, calai-vos. Aqui me fala uma coisa muito grande. Profecia é só para confirmar aquilo que Deus já falou com você. Profecia nunca vai vir para poder desenhar um plano novo na tua vida e te confundir, não. Deus sempre vai confirmar através do profeta aquilo que já tem falado ao teu coração. Se você está ligado com Deus, você não precisa de ligar aquele número para profecia, não. Sabe por quê? Quando Deus quiser, Ele vai levantar profetas em todo lugar. Sabe por quê? Simplesmente quem anda com Deus vai ouvir o que Deus já anda falando com você. Quando você chega perto de profeta, ele só confirma aquilo que Deus está te falando, o que Deus tem depositado no teu coração. Quantas vezes Deus usou pessoas aqui para confirmar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração? E nessa manhã Deus está confirmando aquilo que já tem falado ao teu coração. Levanta a tua cabeça, começa a caminhar. Sabe por quê? O plano de Deus é grande para a tua vida. Nessa manhã Ele vai tirar o controle, você vai tirar a mão do volante. Deixa Deus dirigir o teu carro em nome de Jesus. Deixa Deus dirigir o teu carro em nome de Jesus. Para de tentar virar à direita, à esquerda. Para de planejar o teu futuro. Sabe por quê? Deus está entrando no teu... Deus tem um plano na tua vida em nome de Jesus. Pastor, mas eu sinto que eu estou tão fraco. O apóstolo Paulo fala: é quando eu estou fraco, então eu estou forte. É nessa hora que a unção mais poderosa vai ser derramada sobre a tua vida. É nessa hora que a glória de Deus vai ser derramada na tua vida. É no momento mais de solidão, é a hora que Deus está mais perto. É no momento mais de traição, é que Deus está mais perto, te carregando. Ah, Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele diz: calai-vos, eu bem sei. E Elias lhe disse, e Elias no verso 4 lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Mais uma vez o mesmo teste: fica-te aqui. Ele falou: de forma nenhuma. Verso 5: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça mais uma vez. Mais uma vez. Olha quantas coisas vieram para tentar parar Elias, para poder trazer ele ao natural. Você está sabendo, você não está preocupado não, que Deus vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele falou: eu sei, calai-vos. Sabe por quê? O meu propósito é outro. Eu quero a unção dobrada que está sobre a vida do meu Senhor. Eu quero a unção dobrada. Eu creio no Deus de Elias, e o Deus de Elias vai fazer coisas grandes através da minha vida. Há uma geração que está se passando, mas a nova geração vai se levantar com a unção dobrada. E eu creio que a porção sempre é a unção dobrada. E para uma geração que está muito mais corrompida, vai vir uma unção muito maior ainda. E para a escuridão, quanto mais, a Bíblia fala, quanto mais treva, mais escuridão, os povos, sobre ti virá a glória do Senhor. A presença de Deus vai se manifestar como nunca. Quanto mais treva, mais glória. Quanto mais pecado lá fora, mais graça aqui dentro, mais unção aqui dentro, mais amor aqui dentro, mais paz aqui dentro. Sempre foi assim. Quanto mais perdição, mais glória. Vai ver os cenários de quando Moisés estava vivo, de quando Eliseu estava vivo, quando Samuel estava vivo. Era uma corrupção, era uma loucura, era idolatria, era coisa que a nossa mente não consegue nem entender, e a gente consegue engolir isso. Mas não deixou de ter glória, não deixou de ter nuvem, não deixou de ter manifestação, não deixou de ter unção. Sabe por quê? O nosso Deus sempre tem um plano. Você está achando que Deus perdeu o controle, mas o nosso Deus tem um plano. Você está achando que você está sem força, mas o nosso Deus tem um plano. Descubra o plano de Deus. Descubra o plano de Deus. Fala com o teu irmão: descubra o plano de Deus. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Olha, isso era tudo crente, né? Vamos chamar profeta, mas é quem? Mas tem hora que nem os crentes não ajudam, não é verdade?
Isso era crente, esses profetas eram crentes, mas tem hora que os crentes não ajudam, não é verdade? Você está sabendo que vai acontecer isso? Você está sabendo que vai ser? Às vezes é a pessoa que está do teu lado que começa a desanimar. Se diz crente, começa a te desanimar. Ah, não sei não, você está sabendo que aí a conta está chegando? Você está sabendo que vai acontecer algo? Você está sabendo? Tem hora que a gente... desculpa, eu não estou te ensinando você a ser sem educação não, mas tem hora que você tem que fechar os ouvidos e falar, calai-vos. Sabe por quê? Eu estou num propósito. Eu estou com sede da presença. Tem hora que a gente tem que calar. Davi chegou para poder trazer as marmitinhas para os irmãos dele, e os irmãos dele falaram, o que você está fazendo aqui? Sabe o que ele fez? O mais velho falou, o que você está fazendo aqui? Eu conheço a produção do teu coração. Ele falou assim, ó, ele virou. A Bíblia fala que ele virou, deu as costas para o irmão dele. Falou assim, não, eu não quero saber o que o meu irmão está falando. O que eu quero saber, o que será feito de quem matar esse gigante. Quem matar esse gigante é o que eu quero saber. O que os meus irmãos mais velhos estão falando, mama, eu não quero saber não. Mas o que eu quero saber é qual vai ser o resultado se eu pegar a chave da cidade. Se eu pegar a chave no reino espiritual, se eu matar esse gigante, qual vai ser o resultado para a nação de Israel, para a minha vida? Eu não quero saber da dificuldade que as pessoas estão dizendo sobre abrir uma igreja, ter uma igreja hoje, sobre fazer a obra de Deus. Eu não quero saber se a gente conseguir matar gigante nessa terra. Qual será o resultado? Qual vai ser o resultado se você vencer os teus gigantes? Qual será o resultado se você vencer os gigantes na tua casa? Qual será o resultado se você quebrar a maldição? Qual será o resultado? Os nossos filhos dependem da gente matar os gigantes. Acorda! Acorda! Se você não representar a tua casa, se a unção de Deus não descer sobre os seus filhos, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não representar bem os céus na tua casa. Chega! A gente está vendo uma geração que está se desviando, sabe por quê? Os pais não estão na presença. Os pais não estão na presença. E os pequenininhos estão sendo atacados por demônios. Mas eu glorifico que há um remanescente que está sendo sal e luz a partir da sua casa. A Sofia não sabe orar por nós, não por ela, não. A gente que tem que orar por ela. A gente que tem que ser luz. Eu posso falar um negócio? A gente que tem que ser Jesus em casa. Jesus falou, obras maiores vocês farão. Isso é parte, tá? A gente que tem que ser Jesus em casa. A gente tem que ser a mão de Deus, os pés de Deus, boca de Deus. Você, filho, é mais do que vencedor. Boca de Deus, vai dar tudo certo. O dia foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Boca de Deus, você é inteligente, você é bonita, você é saudável. Boca de Deus nos nossos filhos. A gente tem que profetizar positividade. A boca de Deus, bênção sobre a nossa geração. Bênção. Se a gente é idólatra, os nossos filhos vão ser o quê? Se a gente adora mamão, os nossos filhos vai ser o quê? Olha, eu não estava planejando falar nada disso. Vocês falam com Deus depois. Eu estou até me estranhando aqui. Nada disso. Está saindo tudo do trono. Nada disso. A Rose sabe. Ontem eu estava lá, né? Fez um mistério lá pra gente. Eu estava quietinho lá. Tava um vaso quebrado lá, sentindo mal no corpo, e ela, toma, passou essa lasanha abençoada. Eu não sei, foi um renovo, acho que foi lasanha. Já estão chamando vocês de traíras aí, ó. Calma, irmãos. Tava tudo espiritual, agora vocês estão carnal. Calma. Vocês já amassaram arroz, já comeram. Agora é minha vez de ir lá comer. Já para com isso. Ó, não inveja minha lasanha não, não inveja não é de Deus não. Elias disse, fique-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mais uma vez Elias vira para Eliseu, fica-te aqui. Deixa eu te falar algo, não é só receber a unção dobrada não. Você vê uma perseverança
Tem várias qualidades que você vê nessa história, mas uma delas, para receber essa capa, para receber essa unção dobrada, para receber o que Deus vai fazer na nossa geração, tem que ter uma perseverança. Perseverança. Aprender a fechar os ouvidos, a tampar os ouvidos para as vozes alheias e ouvir o que Deus tem te prometido quando Ele te salvou, a obra de Deus que Deus vai fazer na tua casa. Ouça só isso. O que Deus tem falado com você, Ele é fiel. Ele é fiel. Vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Mas é tão difícil de discernir às vezes a voz de Deus. A voz de Deus poderia ter sido misunderstood, mal entendido, quando Elias virou para Eliseu: fica-te aqui. Ou quando o grupo de profetas falou assim: olha, já era, estão levando o seu chefe hoje, Deus vai levar. A voz de Deus às vezes é: a perfeita vontade de Deus é qual? Não a permissiva, mas a perfeita. A perfeita. Você pode viver a sua vida toda e ser enterrada na permissiva, mas e a perfeita? A perfeita, que é a vontade de Deus, que é difícil muitas vezes de descobrir. Foi quando Deus falou com Moisés: meu anjo vai com vocês, os inimigos eu vou destruir. E Moisés falou: peraí, eu conheço o teu coração. Não é isso que o Senhor tem realmente no fundo não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Como os povos saberão que o Senhor é conosco? Não é por com nós andar conosco, o Senhor andar conosco. Para conhecer a perfeita vontade de Deus, você tem que andar perto do coração dele. Porque no batimento do coração de Deus, você como filho, eu conheço meu pai. Ele tem coisa maior. Eu conheço meu pai, ele está caladinho, mas ele vai se levantar. É igual Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Os amigos de Jó estavam assim: deve ser por causa de pecado na tua vida. É por isso que essa mulher está te amaldiçoando, seus filhos morreu, você perdeu toda a prosperidade, você está em pecado. Não, ele por dentro tinha certos momentos, eu tenho certeza, na solidão, enfermo, quietinho, os filhos tudo morto. Imagina naquele momento, tinha momentos de solidão sozinho, que de repente ele sentiu o coração de Deus. Ele falou: não, eu sei que o meu Redentor vive. Deus vai se levantar ainda. Ele vai mudar a minha sorte. Quem conhece Deus sabe que Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. Deus vai fazer uma coisa muito grande nesse lugar. Glorifica a Deus. Nós fomos atrás da face dele, do coração dele. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Sempre vai ter uma galerinha que vai ficar olhando, né? Agora, esses mesmos profetas abençoados, Aline, parou de longe para ver what was going to happen. Os curiosos de plantão ficou assim: vamos ver o que vai acontecer com aquele grupo ali. Vamos ver o que vai acontecer com ela agora com esse novo projeto. Vamos ver o que vai acontecer com ele, com essa nova empresa aí. Vamos ver o que vai acontecer com ela, com essa nova vibe aí, falando que está queimando por Deus aí. Vamos ver o que vai. Sempre vai ter aqueles, os inspetores, né? Parece, não sei o que é, que vai ficar observando em vez de intercedendo. Mas ignora eles. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque o plano de Deus só vai revelar para uma pessoa, para você. O plano para Abraão foi para Abraão. Deus não manda recado, não. Deus confirma os passos. Deus vai mostrar o desenho do plano que Ele tem para você. Busca Ele, que Deus vai fazer isso. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Ele feriu as águas do Jordão, o Jordão se abriu. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Essa pergunta que nós lemos no começo da pregação é o segundo ponto. O primeiro ponto é a perseverança. O segundo ponto, eu diria que é você ouvir a voz de Deus, não a voz da multidão, mas a voz de Deus. O terceiro ponto é isso aqui: depois de um trajeto, depois de uma caminhada, depois de andar junto,
depois de passar tanta coisa junto, e eu vou falar algo, não é só aqui não, esses homens viveram muito tempo junto, caminharam junto, depois deles passarem tudo, Elias vira para Eliseu: que queres que eu te faça? Querer, qual é o teu querer agora? O maior sinal de espiritualidade é sede. O maior sinal de espiritualidade na vida do cristão é sede. Você quer saber se a pessoa está com Jesus? Não é falar em língua estranha não. Por mais que a língua estranha é uma arma, é uma bênção, mas não é isso não. É sede, é frutos, vida transformada, é sede. Depois de tudo que eles passaram, anos junto, não que esse trajeto demorou anos não, provavelmente foi rápido, mas assim, a trajetória deles junto foi muitos anos. Eliseu serviu Elias muitos anos, mais de 10 anos. Aí o que acontece? Ele vira e fala: que queres que te faça? A tua sede está a mesma, a tua fome está a mesma, o seu desejo é o mesmo. O que você quer? Ou você já corrompeu o seu querer? Ele poderia ter falado assim: eu quero uma carruagem de ouro, já que tem uma carruagem de fogo vai te levar, eu quero uma de ouro aqui para a terra. Eu quero uma casa maravilhosa. Ele poderia ter falado tanta coisa: eu quero ser rei, eu quero ser não sei o quê. Aonde está o teu querer? A coisa que Deus mais olha na vida do ser humano é onde está o teu coração. Eu não posso te julgar, só Deus pode. Aonde está o teu coração? O que Deus está procurando nessa nova geração, esse remanescente, é aonde está o nosso coração, aonde está o nosso desejo, aonde está a nossa intenção. A gente quer Ele mesmo, a gente está com sede dEle mesmo. Quantos podem glorificar ao Senhor? O Espírito de Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Já teve momentos que eu fui passar com o Espírito Santo e eu senti a saudade dEle. Não estou falando da minha saudade, a saudade dEle. De nós estarmos no quarto e o Espírito Santo entrar e eu senti que Ele estava com saudade de mim. E eu senti o amor dEle. É esse desejo. Ele tem saudade da gente. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir as nossas palavras. Você quer estar na presença de Deus, mas Deus quer estar contigo, quer ver a tua presença. Ele te criou na sua imagem, na sua semelhança. Não há outra criatura como você em todo o universo, em toda a história. A nenhum anjo Ele nunca falou na palavra eu te amo, mas a nós declara: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Os maiores anjos, arcanjo, nenhum momento Deus falou I love you, mas Deus declara quantas vezes Deus ama, Deus nos ama. Por um homem Ele abriu o mar vermelho. A oração de um homem abriu o mar vermelho. Outro homem abriu o mar Jordão. Outro homem, muralhas de Jericó caíram. Outro homem orou e o tempo parou, o sol parou, tudo parou. Por causa de um homem, por causa de uma mulher Esther, uma nação foi livrada da morte. Por causa de uma pessoa, Deus Ele tem o poder, Ele levanta, se for necessário, do trono dEle, Ele para tudo por causa de você. E não interessa se você tem faculdade ou não, estudo ou não, dinheiro ou não, amizade ou não, estabilidade emocional ou não, casamento bom ou não, filhos bons ou não, não interessa. Ele te ama, se for necessário, Ele levanta por você. Lembra de uma coisa, eu sei que Jesus morreu para a humanidade inteira, mas naquela cruz era você. Foi por causa de você, o corpo dele foi rasgado por causa de você, ele tomou soco na cara por causa de você, cuspiram na cara dele por causa de você, os cravos na cabeça dele foi por causa de você, os buracos na mão dele foi por causa de você, foi por causa de você. Você acha que você não tem valor? O Deus do universo, aquele que não tem
início, que nunca foi criado, desceu dos céus, morreu por causa de você, fez papel de bandido por causa de você. Você acha que você não tem valor? Ele te ama. Você acha que ele não vai reagir por causa das suas palavras, por causa do seu sentimento? Você acha que não? Claro que sim. E eu vou falar a verdade com você. Se fosse necessário, ele morreria de novo. É porque não há necessidade. O sangue dele vale ainda para os nossos dias. O sangue de Jesus ainda vale para os nossos dias. Estão substituindo o sangue por muita coisa aí, mas o sangue de Jesus ainda tem poder. É o produto, vamos dizer assim, que pode limpar qualquer pecado, qualquer vestimenta suja, pode ficar branca como a neve. Você acha que ele não vai reagir? Ele reage por causa de você. O Espírito Santo se entristece por causa de você. Por que a Bíblia fala assim, o apóstolo fala assim, não entristeçais o Espírito? Só pode entristecer quem ama. Para mim entristecer com algo que você vem fazer comigo, eu tenho que gostar de você, porque senão eu vou falar assim, ok, whatever. Se eu não gosto de você, eu faço. Mas entristecer é causar angústia. Quando fala no original entristecer, é entristecer muito ali. O sentimento dele por você. Não troca ele por nada. 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 A presença dele está aqui. Pede-me o que queres que te faça, que seja tomado de ti. E disse, peço que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Eliseu vive assim, sabe o que eu quero? Eu não quero prata nem ouro, eu quero unção dobrada daquilo que está sobre você. Olha só, coisa dura pediste. Elias não vira, ei, você pediu a coisa certa. Ele fala assim, coisa dura pediste. E ele ainda fala assim, ó, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. As coisas de Deus são dadas no mundo espiritual. Para a gente ver, a gente tem que estar espiritual. A gente tem que estar com a vista bem ligada, senão a gente perde. Ele falou, se você vê, porque o fato vai ser espiritual. O que vai acontecer é espiritual. Se você vê, vai acontecer com você. Se você perder, você vai perder a unção dobrada. Tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando. Nesse momento foi por isso que Elias falou com Eliseu, coisa dura pediste, porém, se você vê quando eu for tomado de ti, eu vou ser tomado de ti, eu farei algo. Ele disse assim, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Eu creio que nesse momento não era nem Elias falando, era a boca de Deus falando, era o próprio Deus falando, porque como é que Elias sabia de tudo que estava prestes a acontecer? E sucedeu que indo eles andando e falando, olha só, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. Olha que coisa linda, gente, nós vamos finalizar agora. De repente chega um carro de fogo com cavalos. No céu tem cavalo, tá? Quem gosta de cavalo, tem ninguém que gosta de cavalo, não. Ninguém. Tem um homem aqui que não gosta de cavalo de jeito nenhum. No céu vai ter cavalo. Não acho que você vai ter fazenda lá, não, tá? Aí não começa com essas palhaçadas, não. Mas talvez você tenha um cavalo, não sei. Aí eu não sei, não está na Bíblia. Mas lá tem cavalo. Jesus vai vir montado num cavalo. Num cavalo branco. Isso é mistério do céu, gente. Isso é mistério do céu. Veio uma carruagem com cavalos de fogo. E os dois estão caminhando. Imagina só, Elias e Eliseu caminhando junto. A carruagem separa os dois. Passa no meio dos dois. E Elias é tomado. E ele começa a voar. Ele entra naquela carruagem, vai em direção ao trono de Deus, provavelmente. E olha só o que acontece, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu olhou e viu aquela glória,
Imagina a cena, Eliseu conseguiu ver, ele estava sensível, ele sabia o que ele queria, ele estava determinado. Determinação, perseverança. Ele sabia, você está determinado nessa manhã? Você está determinado nessa manhã? Eu estou determinado que eu quero ver a glória de Deus. Eu estou determinado que eu quero ver o plano de Deus na minha vida. Eu não vou largar enquanto eu não ver unção dobrada sobre a nossa vida. O que vendo Eliseu, olha só, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele começa a dizer, meu pai, quer dizer, meu pai espiritual, carros de Israel e seus cavaleiros. E olha só, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias. Se coloca de pé neste momento. Olha só. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltou e parou à borda do Jordão. Ele pega a capa de Elias que caiu. Olha só, presta atenção. Ele pega a capa de Elias que caiu. E aonde que ele foi? E parou à borda do Jordão. Quando ele pegou a capa de Elias, sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito o seguinte: uau, essa capa, imagina o valor dela. Elias, o maior profeta de Israel. Sabe uma coisa? Eu vou vender por muito dinheiro. A ganância poderia estar no coração dele. Eu acho que essa foi a maior prova do que todas que ele teve antes. Foi quando ele recebeu a capa. Ele pegou a capa, ele poderia ter vendido e feito muito dinheiro. Ele poderia ter repartido, cortado em vários pedacinhos e ter feito um comércio. Ele poderia ter criado um museu, colocado a capa num lugar, construído o seu castelo, construído o seu próprio império, construído o seu próprio interesse. Ele poderia ter pegado aquela capa ele poderia ter pego ela e construído algo para ele. Ele poderia ter colocado aquilo ali e falado assim, olha, vem aqui ver o meu monumento, o meu castelo, o meu bem-estar. Mas não, ele pegou a capa, olha só o que ele fez, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse, aonde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e as dividiram elas uma para a outra banda. E Eliseu passou, ele pegou a capa que lhe caíra, ele foi no mesmo lugar onde Elias havia passado, a mesma cena que Elias fez. Elias havia dobrado e tocado no Rio Jordão. Ele pega a capa e fala, aonde está o Deus de Elias? Eu vou usar a unção para a glória de Deus. Eu não vou usar para benefício próprio, para ganhos próprios, não. Eu vou usar aquilo que Deus está me dando para a glória de Deus. A maior prova foi essa, quando recebeu a autoridade, quando recebeu o dom, ele falou, eu vou usar para a glória de Deus. Você vai usar para a glória de Deus. Deus vai te exaltar, mas vai ser para a glória de Deus. Deus vai entrar na tua casa, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Deus vai abrir a porta para você, para a glória de Deus. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, para a glória de Deus. Deus é fiel. Fecha os teus olhos. Meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Fecha os seus olhos, glorifica ao Senhor. Fala com Ele neste momento. Fala com Ele neste momento. Pois Deus é fiel. Declara uma palavra de amor, declara uma palavra de redenção a Ele. Se rende a Ele nesse momento. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele agora. Libera uma palavra de adoração. Libera uma palavra de gratidão. Libera uma palavra de honra a Ele. Diga a Ele que Ele é fiel. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Venha até aqui à frente para poder representar a tua casa, representar a tua geração, representar o teu lar, representar o teu trabalho, representar a tua vida, como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Venha até aqui à frente. Eu gostaria de orar junto com você. E você nesse momento diante de Deus vai representar a tua casa. Você vai ser um ponto de contato para a tua casa, para a tua geração. Vamos orar neste momento. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Fala com Ele.
Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fecha os teus olhos. Começa a levantar um clamor ao Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele. Aleluia.